Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando um vídeo aqui para a aula do Daniel, para fazer um complemento, espero que estejam todos bem aí. E é isso, um vídeo aí para ficar para as férias, para que vocês possam estudar e fazer alguns exercícios, tá certo? Eu vou comentar alguns exercícios de vestibular que eu acho importante aí para vocês terem noção, e eu vou indicar também alguns filmes para vocês assistirem durante as férias sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos o filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler, acho bem interessante vocês assistirem. O filme Tora, 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 o Ataque a Pearl Harbor, também muito bom. O Mais Longo dos Dias, o fim da invasão nazista na França. E A Revolução dos Bichos, que vai falar um pouco sobre a constituição aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá certo? Então agora nós vamos começar com os exercícios de vestibular. Espero que vocês aproveitem bastante. Bem, vamos lá, pessoal. Primeira questão aí bem interessante do antigo vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Abre aspas. O fascismo, como nacionalismo, perseguia a conexão do passado com o presente, oferecendo aos indivíduos a oportunidade de se empenharem num projeto comum para o futuro de sua nação, uma entidade a que eles pertenciam e que os transcendia. Integrando o proletariado à comunidade nacional, o fascismo consegue apagar a identificação, efetuada pela democracia, da nação com a burguesia. A nação como entidade complexa, baseada na ligação com um território determinado, passado histórico, valores e culturas comuns, mostrava uma vez mais a força de consciência comum de seus habitantes e sua vontade de decidir o destino político comum. A nação revela-se o foco primordial da lealdade. Tomando como ponto de referência o texto, uma das características do nacionalismo de tipo fascista pode ser identificada na seguinte alternativa. Bom, galera, aí nós temos que tomar cuidado, é por isso que eu peguei essa questão. Tá vendo? Nós temos a questão A, proposição de uma ideia de nação acima dos interesses de classe. B, propaganda de símbolos da nação identificados com os valores de classes. C, organização do proletariado em uma comunidade única vinculada à nação. E D, constituição de uma consciência antinacional oposta à ideia de uma cultura comum. Então vamos lá, por que escolher essa questão? O primeiro ponto é que o fascismo tem sido muito discutido, esse termo fascismo, e há muita controvérsia se ele é de esquerda, se ele é de direita, e essa não é a principal questão. O fascismo, tanto quanto o nazismo, tá certo? São movimentos e ideologias e momentos históricos, fenômenos aí que atravessam gerações de discussões que são muito complexos para deixá-los apenas em direita e esquerda. A gente pode notar, pelos estudos desses dois movimentos e organizações, que tanto o fascismo como o nazismo, eles têm uma visão de direita e de esquerda ao mesmo tempo. Então isso varia conforme as atitudes que os grandes líderes aí dos movimentos tomaram, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso, beleza? Então aqui nós temos uma pegadinha, porque nessa questão eu colocaria a proposição de uma ideia de nação acima dos interesses de classe. É a questão A, essa é a questão certa. Mas qual que é o problema dessa questão? Se nós pegarmos a letra C, organização do proletariado em uma comunidade única vinculada à nação, dependendo da pergunta, se ela não tivesse esse texto para ser direcionada, a gente entraria num conflito aqui que as duas questões poderiam estar certas, as duas alternativas. Por quê? Porque o fascismo, na sua origem, ele tem um teor marxista. Então ele tem uma origem de esquerda, tá certo? Depois vai se transformando conforme o tempo, mas ele tem uma origem de esquerda. Percebam, quando Marx faz o Manifesto Comunista, ele erra. O que Marx erra? No Manifesto Comunista, ele coloca que os proletariados de todo mundo se uniriam nas grandes guerras. Compreendem? Então, assim, eles defenderiam uma bandeira única, a bandeira do comunismo, a bandeira do proletariado. Só que isto não acontece. Os proletariados,
eles defendem a bandeira do país a qual eles moram, a qual eles nasceram. Então o proletariado francês vai defender a bandeira francesa e assim por diante. Então aí que está o erro de Marx ao achar que ele criaria um movimento internacional. Isso não aconteceu. Então o fascismo, ele pega essa ideia do ocorrido na Primeira Guerra Mundial, estuda, então os teóricos fascistas vão estudar essa ideia, e aí eles chegam à conclusão do quê? Que não é mais o proletariado que vai fazer a revolução, tá certo? E sim a nação. Então como eles unem a nação? As nações que foram destruídas e oprimidas passam a lutar contra as nações capitalistas e opressoras. E é assim que o fascismo se desenvolve e nasce. Então tomem muito cuidado com as questões e se atentem ao texto caso haja esse texto. Porque a questão A, proposição de uma ideia da nação acima dos interesses de classe, é a certa. A questão C, organização do proletariado em uma comunidade única vinculada à nação, é real, é verdadeira, mas não direciona para o texto. Então tomem muito cuidado com isso. Lembrem-se que o fascismo ele tem uma ideia de união mais romântica, ligada ao nacionalismo, tá certo? Então, ao estudarem Marx, perceberam que o proletariado ele não tem um viés internacional, ele tem um viés nacional. A natureza do proletariado ela é nacional. Beleza? Então, fiquem com essa dica aí. Esta é a primeira questão já resolvida. Vamos lá, gente.